Jó capítulo 38. Aqui nós não vamos ter a mesma versão aqui. Vamos lá, todo mundo acompanhando a leitura. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e dessas fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apaguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra, Senhor, que nos transforma dia após dia. Que nessa manhã a tua palavra venha como uma flecha aos nossos corações. Que todo orgulho seja quebrado, que nós possamos reconhecer a tua soberania. Que nós possamos reconhecer a tua soberania. Que nós possamos entender que por mais
intelectuais ou conhecedores de tantos assuntos que somos, nós ainda continuamos pequenos perto da tua grandeza. Nós ainda continuamos, Senhor, insignificantes, Pai, perto da tua soberania. E mesmo assim o Senhor ainda nos chama pelo nome. E mesmo assim o Senhor ainda nos ama como um Pai. E mesmo assim o Senhor entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer uma morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, salvos pela graça, mediante a nossa fé. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos confronta e que nos leva, Senhor, a um entendimento ainda mais profundo das verdades do teu reino. Nós não queremos, Senhor, nos manter na superfície, mas como nós cantamos hoje, nós queremos ir mais profundo nas verdades e no conhecimento do Senhor e do teu reino. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. Me ajude como pregador nessa manhã. E que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Juninho, pega uma água, por favor. O livro de Jó, meus irmãos, é um livro magnífico. O livro de Jó é um livro lindo. O livro de Jó é um livro emocionante. Mas a vida de Jó não foi tão emocionante assim. A vida de Jó não foi tão maravilhosa assim. Por quê? Porque foi um processo muito doloroso que ele passou. Embora Deus tenha restituído tudo em dobro, embora Jó declare que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos. Embora Jó ele exalte ao Senhor em todo o tempo, embora Jó tenha sido tentado a deixar ou a virar as costas para o Senhor, embora Jó tenha recebido dos seus amigos instruções que não eram aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, Jó viveu muitos conflitos. A palavra fala que ele se coçava com cacos de telha, tamanha era a sua enfermidade, a sua dor. E o capítulo 1, verso 1 do livro de Jó, olha só, eu quero ler só para a gente compreender isso. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, diga íntegro, diga reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Meu Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Perdeu os seus 10 filhos, perdeu a sua família, perdeu os seus animais, perdeu tudo que tinha. Jó tinha muitas propriedades. E ele tem que passar por um processo de dor para entender muitas coisas no reino do Espírito. E quando nós olhamos para o capítulo 38, 39, nós vamos ver nada além do que perguntas retóricas do Senhor. E uma pergunta retórica é uma pergunta em que aquele que pergunta já sabe a resposta, mas faz a pergunta para que haja inflexão. Ou seja, o Senhor estava fazendo perguntas a Jó, não para que o Senhor tivesse a resposta vinda da boca de Jó, mas o Senhor faz perguntas a Jó para que Jó pensasse e chegasse à conclusão de que, de fato, Deus é soberano. E são perguntas tão profundas que nós precisamos refletir para entender a soberania de Deus. Meus irmãos, Deus é soberano. E o soberano está acima de tudo e acima de todos. Ele sabe todas as coisas. Ele é desde eternidade até eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o Todo-Poderoso, Criador de céus, terra e mares e de tudo que neles há. E quando Deus faz essas perguntas para Jó, Ele não espera a resposta, mas Ele espera que Jó
Jó reconheça a sua soberania. Antes que haja murmuração, antes que haja reclamação, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus. Quem pendurou as estrelas no céu e as deixa suspensas para que não caiam? Quem colocou limite aos mares para que eles não invadam as cidades? Quem colocou portas, como diz a palavra, nos mares? Jó, você é muito inteligente, você já tem uma certa idade, você deve saber o que tem lá no abismo. Você deve saber, Deus até faz uma brincadeira com Jó. Verso 21, tu sabes, né? O 20 ele fala, o 19, onde está o caminho para a morada da luz, e quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites, e discirna as veredas para a sua casa. 21, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Deus faz até uma brincadeira com Jó. Você já tinha nascido quando isso aconteceu, e você viveu bastante já para ter a sabedoria necessária, para ter esse conhecimento. Meus irmãos, nós nunca vamos ter o conhecimento e o entendimento suficientes. Então, até que Ele venha, como nós cantamos, nós precisamos buscar ao Senhor e buscar andar ou chegar até mais profundo, e a cada dia mais profundo. Não podemos estacionar a nossa vida espiritual, não podemos estacionar os nossos corações, não podemos parar no tempo, não podemos achar que somos autossuficientes ou que o que já vivemos com o Senhor é suficiente. O Senhor é infinito e Ele é soberano, Ele tem mais para derramar sobre a igreja. Ele tem mais para derramar sobre a igreja. Quando nós vemos os massacres que estão acontecendo, uma perseguição muito dura aos cristãos na Nigéria, muitos cristãos sendo mortos, entra ano e sai ano, a matança de cristãos nesse país, que é um país muçulmano em sua maioria. Eu conheci nigerianos, e eles são muito fiéis àquilo que eles acreditam. E por ser tão fiéis àquilo que eles acreditam, eles vão até os últimos fatos. E quando eu olho para isso, eu começo a me lembrar dos cristãos do primeiro século. Nero era o imperador romano, e ele vai e coloca fogo na cidade. E apenas um bairro não pegou fogo. Que bairro era esse? O bairro dos cristãos. O bairro dos cristãos. Eu não posso colocar fogo onde já tem fogo. Então eu creio que esse bairro já estava incendiado pela presença do Espírito. Amém. E ele não pegou fogo. Mas isso foi o quê? Foi o que Nero precisava para falar, defender que não tinha sido ele, mas tinha sido aqueles cristãos, porque afinal de contas, só aquele bairro que não pegou fogo. Então começa a perseguição aos cristãos. E os cristãos eram colocados em mastros e ateavam fogo na cabeça dos cristãos, e eles eram queimados vivos em praça pública. Eram tochas de fogo que iluminavam as praças, eles eram os refletores. Mas o que me choca ainda mais é que há relatos de que eles morriam sorrindo, e que eles se entregavam por amor a Jesus. E eu não choro de tristeza por eles, mas eu choro de constrangimento em entender que Deus está fazendo uma pergunta retórica para nós nessa manhã. Como nós temos vivido o nosso cristianismo? Como nós temos vivido a fé em Jesus? Quantas pessoas e quantos países sendo perseguidos? Por quê? Só porque diz que é cristão.
E nós estamos em um país que temos a liberdade em cultuar ao Senhor. E como nós falamos, cultuar ao Senhor é todos os dias, em todo o tempo. A gente fala e repete aqui, nós não acreditamos no Evangelho que domingo eu falo em línguas e na segunda eu tenho a língua maior que a boca. Mas eu creio no Evangelho da transformação. Creio no Evangelho que me transforma dia após dia. Mas em um momento tão especial como esse, em que nós nos reunimos para cultuar o Senhor, uma chuva paralisa os crentes. É triste, meus irmãos, porque a avó da Gesa, Itamar, eles contam que quando Itamar era pequeno, eles andavam quilômetros, é isso, Itamar? Para cultuar ao Senhor. Passavam o dia na igreja. Nós não conseguimos doar 2 horas e meia de culto ao Senhor numa semana tão longa. Como nós temos vivido o nosso cristianismo? Nós valorizamos mais outras coisas do que as coisas que são do Senhor. Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Esses dias na Ediscool eu fiquei bravo com o menino que ele estava brincando com um brinquedo e uma menina veio e mexeu no brinquedo dele e deu um grito com ela. Um grito muito alto. E aí eu peguei ele e falei: eu vou pegar o seu brinquedo e eu vou acabar com o seu brinquedo. Falei com amor, tá bom? Eu vou acabar com o seu brinquedo para você entender que mais importante do que o seu brinquedo é a vida da sua amiga. E como se não bastasse, o José, o nosso José, foi lá, colocou a mão no brinquedo dele e gritou para o José. O José saiu correndo, chorando, desesperado, se assustou. E aí eu voltei lá conversar com ele. E aí foi com meu filho, né? Mas o que eu quero falar, o que eu quero entender, o que eu quero que todos nós possamos entender, é que nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. E Jesus nos manda amar as pessoas e usar as coisas. Nós precisamos refletir em tudo isso. Como nós estamos vivendo o cristianismo? Como nós estamos vivendo a fé em Jesus? Como nós estamos testemunhando de Cristo? Porque nós não vamos falar de Jesus, porque falar até papagaio fala. Nós vamos viver a vida de Jesus, como Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E não adianta eu falar se eu não viver. Não adianta eu falar se eu não viver. Eu ouvi muito meu pai me falando: faz o que eu falo e não faz o que eu faço. E não demorou muito tempo para eu estar fazendo o que ele fazia. Por quê? Porque o exemplo arrasta. E como nós estamos dando exemplo de Cristo no nosso dia a dia? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Nós é que precisamos dele. Nós é que somos mordomos dele. Nós é que somos servos dele. E não o contrário. A igreja brasileira passou por um período e ainda nós vivemos consequências disso, e ainda existem lugares que se ouve pregar dessa forma, de que Deus é nosso servo. Essa frase não é dita explicitamente, mas nas entrelinhas é isso que está sendo pregado. É só eu pedir que Ele vai me dar, mas eu tenho que dar alguma coisa para Ele me dar outra coisa em troca. Um Deus de barganha, um Deus que está longe, não está perto, um Deus que não é Pai. Nós precisamos voltar às origens do Evangelho
e viver o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. O evangelho pelo qual nós vamos ser transformados dia após dia e muitas vezes, ou na maioria delas, através do sofrimento, como foi na vida de Jó. Mas quando nós sofremos com Jesus, nós ainda vivemos plenitude de vida. Não há outro caminho. O caminho é estreito, e estreita é a porta que nos leva ao céu. E se nós não entendermos que nesse caminho nós vamos ter desafios, mas são desafios que Deus nunca vai estar longe, Ele sempre vai estar perto, e estando perto nós podemos ter segurança de que nós vamos passar, e quando nós chegarmos lá e recebermos a coroa da vitória, nós vamos olhar para trás e veremos o quanto isso foi importante e o quanto melhores nós nos tornamos, dia após dia. Então, nós, quando olhamos para a palavra, nós entendemos que há uma plenitude de vida que o Senhor nos oferece. Há uma plenitude de vida que o Senhor nos entrega. Só que essa plenitude de vida que o Senhor nos entrega, ela é entregue segundo a nossa busca. A busca pelo entendimento, a busca pelo crescimento, a busca pela profundidade no Senhor. Ezequiel teve uma visão, e todos conhecem, Ezequiel 47, ele viu águas que saíam do trono de Deus, e o anjo levou, e as águas batiam nos artelhos, as águas, eles andavam mais um pouco, as águas batiam nos joelhos, eles andavam mais um pouco, as águas nos lombos, e eles andavam mais um pouco, as águas davam para nadar. Por quê? Porque a nossa vida com o Senhor é uma vida de crescimento gradativo, processual, que vai nos levar, segundo a nossa dedicação e vida no secreto, como nós cantamos, vai nos levar a viver águas profundas. E quando nós estamos nas águas profundas, não dá mais pé, as águas vão nos levar para onde elas quiserem. Para onde elas quiserem. Então, o entendimento da soberania de Deus, Deus permanece no mesmo lugar, Deus permanece da mesma forma, Ele não muda, porém Ele se movimenta. E nesse movimento do Senhor nós precisamos entender qual é a nossa parte, o que nós precisamos fazer, o que o Senhor está requerendo de nós nesse momento, o que Ele está informando, o que Ele está falando. Agora nós precisamos dar uma resposta para Ele, embora Ele já saiba essa resposta. Encontramos na palavra, em Gênesis capítulo 22, Abraão recebendo uma ordem do Senhor de sacrificar o seu filho Isaque. E ele leva o seu filho para o sacrifício, e ele vai para matar o seu filho, vem uma voz do alto e fala: não, agora eu vejo que você é fiel. Abraão não foi colocado à prova para Deus conhecer o coração dele, porque na verdade Deus já conhecia o coração dele, mas ele foi colocado à prova para revelar o coração de Abraão ao mundo. E hoje nós conhecemos o coração de Abraão graças à obediência de Abraão. E nós, como pessoas imediatistas, nós não entendemos que o nosso Deus é um Deus geracional e que Ele está investindo nas nossas vidas pensando nas próximas gerações. E nós queremos as respostas para esse tempo, mas as respostas para esse tempo muitas vezes não virão porque elas são para a próxima geração. Quantas pessoas, e nós nos incluímos nisso, são beneficiadas pela obediência de Abraão? Ele é conhecido como o pai da fé, e nós vivemos todas as consequências de obediência de Abraão nos dias de hoje. Deus continua com perguntas retóricas, meus irmãos. Por quê? Porque Ele quer sempre que nós olhemos para dentro de nós. Ontem eu estava brincando com o Heitor, eu gosto de brincar com o Heitor, né? Ele estava tomando uma água, aquela H2O, ele estava tomando um restinho da água, eu olhei, a Tati estava perto, eu olhei e falei:
Heitor, você acabou com o negócio, você tomou o negócio inteiro, Heitor. Não, tio, estou tomando só um restinho. Não, eu estou vendo você tomar, você acabar com a garrafa. E quantas são as situações que nós, e aí depois eu até brinquei, né? Hoje eu só vou ficar colocando culpa nos outros. Mas aí eu me lembrei da síndrome adâmica. E a síndrome adâmica é aquela que mostra que sempre vai ter um culpado. Mas esse culpado nunca sou eu. Adão, onde você está? Tive medo, me escondi, mas foi a mulher que pecou. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que me enganou. Sempre é culpa do outro. Sempre é o outro que está errado. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nós precisamos pensar que o Senhor continua fazendo perguntas retóricas, as quais Ele sabe a resposta, mas Ele quer nos levar a uma inflexão, a olhar para dentro de nós e perceber aquilo que dentro de nós precisa de transformação, precisa de correção, precisa de ajuste. Tem áreas da minha vida que eu tenho extrema dificuldade em permitir que o Senhor corrija, mas por mais doloroso que seja, eu preciso permitir que Ele me corrija. Isso é para aqueles que querem ser discípulos de Jesus. Isso é para aqueles que querem ser parecidos com Jesus. Para aqueles que querem ser parecidos com Jesus, a resposta é 70 vezes 7. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar num dia? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 por dia. Essa é a resposta do Senhor para nós. Essa é a resposta do Senhor para nós. Para nós quem? Para nós que queremos ser discípulos de Jesus. Se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que ouvir de Jesus: para trás de mim, Satanás. Como ele falou para Pedro. Nós temos que ouvir as correções que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Mas Ele vai nos levar a reconhecer isso. O Senhor vai levantar o profeta Natã. Pessoas que vão chegar a Davi e vão falar do erro que ele estava cometendo. Vai nos levar a reconhecer aquilo que nós estamos fazendo, que precisa de correção, para que o nome dele seja glorificado. Nós vamos crescer para ser grandes? Não, nós vamos crescer para que o nome dele seja glorificado. Apesar de que quando os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino, Jesus não se opõe à pergunta, ele responde, porque importa que sejamos grandes no reino no sentido de termos autoridade espiritual. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Ele é soberano e nós somos submissos, e assim nós vamos andar no crescimento do Senhor. E quanto mais nós crescemos, mais humildade Ele encontra em nós, e mais nós reconhecemos a nossa dependência. É o contrário do mundo. Quanto mais você cresce no mundo, você não, né? Mas as pessoas que não professam a fé em Cristo, quanto mais crescem, mais querem bajulação, mais querem reconhecimento, mais se acham autossuficientes e tudo isso. Mas nós, quanto mais crescemos no Senhor, mais nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes desse Deus soberano. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 9, Deus pergunta retoricamente a Adão: Adão, onde você está? Meus irmãos, o Deus soberano, onde o seu olho está em todos os lugares, não sabia onde Adão estava? Você acha que um pedaço de mato ia esconder Adão do Senhor? De forma nenhuma. Deus sabia onde Adão estava, mas Ele pergunta para Adão: onde você está? Para Adão entender aonde ele tinha parado. Para Adão entender aonde ele estava depois do pecado. Para Adão entender o equívoco que ele cometeu ao desobedecer. Para Adão entender que a responsabilidade pela guarda do jardim e da árvore do conhecimento do bem e do mal era dele. Para Adão reconhecer aquilo que precisava ser mudado dentro dele. Para Adão poder se arrepender daquilo que ele tinha feito. Para Adão poder ver que realmente o Senhor está me vendo, mesmo que eu tente me esconder.
Gideão estava escondido com medo dos inimigos, mas o Senhor o encontrou e chamou Gideão de valente. O Senhor me encontra e te encontra nessa manhã e nos chama de valentes dele. Por quê? Porque Ele tem uma obra para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor não nos levanta por acaso. O Senhor quer salvar a todos. Mas depois que nós entendemos que somos salvos em Cristo, agora começa um processo de santificação, como a Sara pregou na semana passada, um processo de purificação, um processo de crescimento, um processo de transformação, viver o reino nessa terra, estabelecer o reino nessa terra, testemunhar do Senhor, viver as experiências que Ele tem para nós vivermos nele. É assim que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Não basta ser salvo. Então não precisa, eu falei que não precisa. Se há algo mais importante para as nossas vidas é a nossa salvação. Mas não é tudo. Nós precisamos começar um processo de desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor. E foi o versículo que ela leu aqui. Gênesis 32, 27, Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Deus não sabia o nome de Jacó? Qual é o teu nome? Por que Deus pergunta para alguém qual é o nome dessa pessoa? Por que Deus pergunta para Jacó qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Jacó. Confessando tudo o que o nome dele carregava. E todas as suas práticas, todo o seu comportamento, até aquele momento de encontro com Deus. Em que ele se prostra diante do Senhor, confessando o seu nome, e permitindo que o Senhor troque o nome dele. Assim como Abraão, assim como Adão, Jacó também, que se tornou Israel, influencia as nossas vidas até hoje. E vai influenciar as nossas vidas até que o Senhor venha. Porque aquilo que nós permitimos que Ele mude em nós, vai influenciar muitas gerações. Muitas gerações. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser simplistas no sentido de pensarmos somente no hoje e somente na nossa vida. Precisamos pensar nas próximas gerações. Talvez as orações que você tem feito hoje, você não veja nada acontecer, mas os seus filhos, os seus netos, as próximas gerações vão viver os resultados, os frutos das suas orações. Por isso, não pare de orar. Não pare de buscar. Isaías capítulo 6 é o encontro de Isaías com o Senhor. E no verso 8 tem uma pergunta retórica. E agora? Quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Pergunta o Senhor. Vendo que Isaías estava pronto, Isaías já era um profeta, ele já tinha um ministério, mas ali o Senhor promove um encontro. E sabendo na sua soberania, na sua presciência, a resposta de Isaías, ele pergunta: quem será que vai por nós agora, Isaías? O que você acha, Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Isaías olhasse para todo o processo que ele passou, todo o processo de arrependimento. Depois leia Isaías capítulo 6, todo o processo de arrependimento que ele passou, de reconhecimento do quanto ele era pequeno, do quanto ele precisava de Deus, reconhecendo Deus como um Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias,
que era uma pessoa que ele se apoiava muito. Há estudos, há estudiosos que falam que eles tinham um certo parentesco com o rei. E quando nós temos um Uzias na nossa vida, muitas vezes nós, para algumas questões, nós nos esquecemos de Deus. Afinal de contas, o Uzias vai conseguir um remédio para mim. O Uzias vai conseguir fazer eu furar a fila do exame. O Uzias vai conseguir fazer eu passar na frente do outro. O Uzias vai me fazer um favor. Deixando Deus de lado. Mas quando ele morre, quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E então tem todo um processo de arrependimento, até que Deus o vê pronto para dizer: eis-me aqui, eu estou pronto, pode me enviar, eu estou preparado. Agora eu entendi para o que o Senhor me chamou, agora eu entendi para o que o Senhor me levantou, agora eu entendi quem eu sou, agora eu entendi qual é a unção que está sobre a minha cabeça. E às vezes o Senhor nos chama para determinadas posições que nós não entendemos, não assumimos e não vivemos. Continuamos como aqueles 10 espias que voltaram com um relatório negativo, falando que, nossa, eles nos veem como gafanhotos. Ninguém falou que eles eram gafanhotos. Eles se colocaram nesse lugar, eles se viam como gafanhotos. E nós, muitas vezes, em algumas situações, nos vemos como gafanhotos. Nos vemos pequenos, fracos, vítimas. E não é isso que o Senhor fala sobre nós. O Senhor fala sobre nós que nós somos mais do que vencedores. O Senhor fala sobre nós que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. O Senhor fala sobre nós que nós podemos voar com asas como águias. Amém. Correr e não nos cansar. É isso que o Senhor fala sobre nós. Que Ele renova as nossas forças. Marcos 10:51, nós vemos a história de um cego Bartimeu. E o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque falaram para ele que Jesus estava passando, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí começaram a falar: fala baixo, não grita, por que você está fazendo assim? Jesus vai até ele. E Jesus faz uma pergunta, e ele já sabia a resposta. O que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu então responde: eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Muitos de nós já recebemos visão do Senhor, mas paramos de ver no meio do caminho. Paramos de enxergar. E sabe o que me chamou a atenção hoje? Você está sem óculos. E o Senhor não faz nada por acaso. O Senhor está te dando nova visão. Ele volta a ver. Mas não era isso que ele queria? Não sei. Porque às vezes nós não queremos ser curados. Às vezes a enfermidade nos favorece. Afinal de contas, a mamãe vai cuidar de mim quando eu estiver doente. Vai me levar cafezinho na cama. Vai me levar ao médico. Vai perguntar toda hora se está tudo bem, né, dona Cida? Não é assim, dona Cida? Vai me ligar o tempo todo. Eu vou ser bajulado, eu vou ser paparicado. Deixa doente. Se eu continuar doente, eu não perco o meu benefício do INSS. Meus irmãos, Deus é soberano. Nós precisamos entender que tudo é espiritual. E quando nós nos colocamos no lugar de vítima, nós estamos nos colocando em um lugar de declínio espiritual. Por quê? Porque quem se coloca no lugar de vítima está sob influência de Jezabel. Porque Jezabel, influenciando os profetas de Baal,
fazia com que eles se autoflagelassem, chamando a atenção de Baal. E Elias até brinca com eles: chama mais alto, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. E eles lá, chamando a atenção, como se eles dissessem: ó céus, ó vida, eu sou coitadinho, olha para mim, você não tem dó de mim. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chama para nos posicionarmos e vivermos como filhos. Filhos que são amados, que são perdoados por Deus através de Jesus. Homens e mulheres fortes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esdras, no livro de Neemias, fala ao povo: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Quer deixar o Senhor alegre? Seja forte. O Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso. Ele não fala: eu vou te dar força agora, ore por força. Não, ele dá uma ordem: seja forte. A força é algo que nós precisamos nos posicionar para viver. Qual é a pergunta que você precisa responder ao Senhor nessa manhã? Qual é a pergunta que você precisa responder ao Senhor nessa manhã? O Espírito Santo de Deus está tocando os nossos corações nas áreas de dificuldades que nós precisamos vencer. E Ele está falando com cada um de nós. Qual é a resposta que nós precisamos dar ao Senhor? Através do reconhecimento daquilo que Ele está nos perguntando nessa manhã.